Amigos, mais uma vez, um prazer imenso estar com vocês em nome da comunidade São Mateus aqui de Cachoeirinha, com o nosso projeto Compartilhar, onde nós procuramos repartir com vocês algumas reflexões em torno das histórias bíblicas que estamos olhando. Estamos já no Novo Testamento, dando início aí, ao Novo Testamento com as primeiras histórias, e as primeiras histórias então envolvem o nascimento de Jesus e toda a preparação para o ministério dele. Na última oportunidade que nós tivemos juntos, eu tinha falado para vocês que nós íamos dar um pulo na história, Nós estávamos com Jesus sendo apresentado no templo e agora nós estamos com Jesus voltando para o templo agora como um menino de 12 anos. Então tem uma lacuna aí nessa história que a gente não tem informação do que aconteceu nesse período, Então nós vamos por aquilo que foi revelado. Foi a história de Jesus aos 12 anos no templo. É uma revelação importante que traz para nós convites também para nossa reflexão, para o nosso desenvolvimento das nossas relações de família. Vamos pegar por aí. Jesus então está vindo, como era o costume da lei, que as famílias precisavam visitar os templos, os espaços sagrados. Algumas vezes por ano tinha algumas determinações bem definidas, de que isso era tipo uma obrigação de lei, que a família precisava estar lá, precisava fazer as suas ofertas, fazer os seus sacrifícios, participar de algumas reuniões e algumas coisas assim. A Páscoa era uma dessas festas, obrigatórias, para se fazer presente. Tínhamos também o Pentecoste, que era uma outra festa, que era importante a presença das famílias lá no templo. Mas nós vamos ficar aqui com a festa da Páscoa, e Jesus então sendo o protagonista de um momento importante da vida dele, junto aos conhecedores da lei, Lá estavam os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e toda digamos assim, a organização de conhecimento, de ensino, de preservação da igreja daquela época, do judaísmo, que nós estamos falando. Então Jesus vem e diz aqui que, cumprindo as obrigações de Páscoa, terminados os dias que eles ficaram lá em Jerusalém, eles foram voltando, a família foi voltando para casa, O pai e a mãe foram voltando para casa. Eu fico aqui imaginando que eram assim grandes movimentos, caravanas que viajavam juntas, por motivos de segurança, por motivos de companheirismo e tantos outros motivos que eles podiam ter lá para fazer essas viagens juntas. E aí foram todos, para Jerusalém, e na volta o pessoal começa a se organizar, começa a voltar. É normal, que a família tenha lá suas amizades também, conversa aqui, conversa ali, vamos indo. Eu fico imaginando também que as crianças deviam de ter assim aquele movimento, imagina uma viagem distante, assim, uma aventura para ser feita, quanta coisa é para ser descoberta no caminho. Então, criançada com criançada, idosos lá já numa outra dimensão, andando um pouquinho mais devagar, os mais jovens ali, os pais, andando num outro grupo, assim como nós também hoje temos nossas divisões dentro da igreja aí, de leigos, de servos, de jovens, de adolescentes, de terceira idade, de singulares, de crianças, Eu imagino que isso naturalmente se organizava, não tinha essas divisões que hoje nós estamos assim estabelecidas, mas por interesse, por afinidade, as pessoas vão se agregando, e vão formando grupos. E eles vão caminhando. Então criança fica lá com criança, nem todo mundo vai lá conferir se a criançada está lá, tudo junto. E aconteceu então esse fato, que Maria e José já estavam no terceiro dia de viagem e eles não perceberam a presença, a ausência de Jesus, Jesus tinha apenas 12 anos, mas provavelmente também já tinha algumas autonomias, E ele não foi percebido, a ausência dele não foi percebida lá. Lá no terceiro dia, Maria e José, cadê o guri? Vamos conversar, tá na hora, Viagem longa, já 3 dias viajando, cadê o piá não apareceu? Então vamos atrás dele. E aí aquela preocupação. Talvez, medo, talvez, preocupação, medo, desespero, tristeza, e tudo que angustia o coração de uma mãe, Imagina, não tendo seu filho, E a Maria tinha consciência da grande responsabilidade que ela tinha com aquela criança, pois já tinha sido a concepção de uma forma extraordinária. O aviso da gravidez dela foi outra coisa espantosa, diferente de tudo que estava acontecendo. Então ela tinha já noção de que algo diferente estava acontecendo por ali.
e agora ela perde essa criança, né? Cadê? Onde é que está? Então, isso tudo não está descrito no texto, mas a gente pode ir imaginando, né? Quanta angústia isso pode causar num pai e numa mãe. E o menino estava lá, seguro, mas ninguém sabia. E aí eles voltam, né? O pai e a mãe, então, voltam para Jerusalém e vão procurar aqui e ali, perguntando para, né, se não tinham visto, né? Procura daqui, procura dali, né? E quem que tinha notícias desse menino, o que tinha acontecido 3 dias depois, eles acharam ele no templo, no meio das autoridades, né? Que estavam interrogando e ele também fazendo perguntas e respondendo perguntas, né? E dizia assim, todo mundo muito admirado com o conhecimento que o menino tinha. Estavam, né, assim, espantados com a inteligência dele, as respostas que ele dava para todas as perguntas que faziam, né? E logo que os seus pais viram ele, eles ficaram assim maravilhados, aliviados que ele estava ali, estava nesse lugar seguro, nessa estrutura. O templo não é como hoje, nós conhecemos apenas uma igreja, que de noite fecha e vai todo mundo embora, né? Mas aquele templo eram aqueles locais onde tinha pessoas que moravam ali, né? Tinha os escribas que ficavam ali, tinha os sacerdotes que ficavam ali, tinha os levitas que moravam por ali, e isso tinha movimento constante, era um centro, né, de movimentação que tinha gente que morava. Os templos eram construções grandes, né, espaços múltiplos, e gente que morava lá, então não era tão difícil imaginar que o menino estivesse bem lá dentro, né? Não ia estar dormindo na porta da igreja, se fosse hoje, né? Porque ficou lá, sozinho, abandonado. Então, cercado de pessoas, estava despertando interesse, né, das pessoas também, e as pessoas estavam empolgadas com o conhecimento, com a inteligência, com a sabedoria do menino. Aí acontece esse evento, né, da Maria chegar e perguntar, né, mas o que está acontecendo, né? E eles foram lá e, né, assim, tipo, vamos dar uma bronca nesse guri. O que está acontecendo? Aquele guri desapareceu, não falou nada, né? E o menino então responde, né? Por que você está me procurando em outro lugar? Aqui é a minha casa. Eu estava na casa do meu pai, né? Eu estava com ele, não compreendo, não entendo por que essa preocupação tão grande, né? E os pais, Maria e José, também não entenderam muito essa resposta, mas silenciaram diante da resposta do guri. Eu fico pensando assim, num contexto desse, né, quando a gente pensa em Jesus fazendo tudo, tudo certinho, né? A gente não tem permissão de pensar que esse Jesus também tinha um lado humano, e como humano ele não ia fazer tudo certinho, porque ele tinha o lado divino, né? E o lado humano dele talvez também tinha, né, possibilidade dele fazer alguma coisa que não era a melhor coisa a ser feita. Eu fico imaginando isso. Porque imagina uma criança, né, que não avisa os seus pais para onde vai, simplesmente desaparece. Né? Resolvi sair, resolvi dar uma volta e não voltei mais. Né? Então não é um exemplo legal isso, né? Da gente pensar assim, pô, podia ter ido lá falar com a mãe, com o pai, vamos ficar mais uns dias aí, deixa eu ficar, fico na casa do fulano, vou para lá, encontro vocês mais tarde. Então uma pauta para reflexão aí, gurizada, vocês que estão de repente ouvindo, né? De que a responsabilidade dos filhos é informar os pais onde é que eles estão. Eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente lembrar, né? Seus pais precisam saber aonde vocês estão porque eles têm responsabilidade sobre vocês. Principalmente se os seus pais entendem bem o seu estado, a sua responsabilidade de paternidade e maternidade. Se eles entendem você como um projeto de Deus que eles têm que cuidar e administrar e zelar. Porque essa é a responsabilidade de pai e de mãe. Tá? Os nossos filhos são projetos de Deus na nossa vida. Jesus era um projeto de Deus na vida de Maria e José. Como é que esses pais estavam cuidando? Né? Por outro lado, a desatenção de Maria e José de saírem e só 3 dias depois se dar conta, né, de que tinha acontecido isso. Então também a responsabilidade de pai e mãe é procurar os seus filhos. Né? Não dá para deixar assim, saiu e eu não sei, também não me importa, a hora que aparecer algum problema ou der alguma coisa errada, eles voltam. Não é bem assim também. Pai e mãe têm responsabilidade diante de Deus em relação aos seus filhos. Deus quer que nós cuidemos bem dos nossos filhos e saibamos onde eles estão, com quem eles andam, o que eles estão fazendo. Então, a responsabilidade dos dois lados, né? A família, ela é constituída dessa responsabilidade mútua, dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. E aqui nós temos um ponto bem importante, que parece que fica meio desapercebido nessa história, né?
Cada um vai fazer o seu interesse e não avisa para ninguém, e aí gera esses conflitos, essas dificuldades, né? Poderia ter acontecido alguma coisa ruim com o menino, né? Poderia ter acontecido alguma coisa ruim com os pais também. E aí, como é que fica, né? Quem é que ia cuidar disso? Então é importante a gente ter olhar para esse momento também. Opa, olha aí, ó, gerou dificuldade, gerou problema, gerou preocupação. Maria e José andaram muito atrás do menino, não deixaram de responder a sua responsabilidade, mas demoraram um pouco para chegar lá, né? E o menino sumiu, simplesmente não avisou ninguém. Foi também, tá certo, estava no templo, estava bacana, estava fazendo uma coisa boa. Mas hoje, quando você pensa na relação de pai e filho, tem muito filho que acha que não precisa dar satisfação para pai e para mãe, porque eles já estão prontos para a vida. 10, 12 anos, 14 anos, eles já estão donos do mundo, eles já sabem tudo o que eles precisam fazer, tudo onde é que eles têm que estar. E não é bem assim. Nós sabemos que tem outros indicativos aí de comportamento humano que nos dão a noção de que com 12 anos você não está pronto para fazer suas escolhas sozinho, para tomar suas decisões sozinho, né? Jesus era um caso excepcional, ele era o Filho de Deus, ele tinha uma natureza divina, ele estava, então, ele não ia cometer assim um ato grave de erro tão grande, né? Mas não dá para tomar por base isso, que todas as crianças com 12 anos estão prontas para tomar suas decisões, escolher seus caminhos sem avisar seus pais. Acho que aí nós temos um ponto bem importante de referência para reflexão, né? A capacidade para escolha e decisão das crianças, ela vai um pouco mais além, para estar prontos, para poderem decidir, para saberem escolher. Ela vai mais longe, pelo menos até os 18, 19, 20, 21 anos, que está pleno essa capacidade de decisão e escolha sozinho, né? Para decidir sozinho para onde vai e aonde quer ficar. Então, aí para os 12 anos, vocês ainda estão em fase de formação e precisam dessa presença dos pais e precisam informar, sim, os pais onde estarão, né? Com quem sairão, a que horas voltarão, né? Como é que vai ser essa história. Não dá para cada um sair fazendo por conta o que bem quer. E os pais também não podem deixar isso passar a grosso modo, né? Não, deixa lá e já sabe o que estão fazendo. Não sabe, não. Não está pronto. Isso é um mecanismo físico e biológico. Não é só uma questão de conhecimento, mas é uma questão de formação. Formação cerebral, né? De capacidade de administração de vida, de tempo. E isso precisa também ser olhado. Então é importante, de repente, a gente poder dar uma olhada sobre isso, né? Com que idade nossos filhos estão plenamente habilitados para fazer suas escolhas sem nos avisar, sem nos darem satisfação? Qual é essa idade? Para a gente ter um pouquinho de cuidado nesse sentido aí, né? Não deixar essa criançada tão assim solta, porque eles não têm todo o conhecimento e não é para cercear a sua liberdade, mas é para ensinar os filhos os caminhos, a tomar decisões sábias, inteligentes, que sejam para o bem deles, para a proteção da sua própria vida, né? Isso é um pouquinho mais tarde que acontece. Então fica por aí, né? Primeiro, a ideia, né, de que Maria e José tiveram essa preocupação de levar seu filho junto quando eles foram fazer os serviços de adoração, né? Levaram seus filhos para a igreja junto, isso é uma responsabilidade importante. Então nós temos aí uma coisa a ser imitada. Maria e José fizeram um ato bonito e bom de levar os filhos à casa de Deus, né? Pensando nisso, né? Então nós também temos essa responsabilidade, sim, de levar os nossos filhos juntos para a casa de Deus, pelo menos até a idade que eles possam tomar suas próprias decisões e escolhas. Depois eles vão fazer seus caminhos e nós não temos como intervir, mas é importante que a gente tenha essa ideia. E o exemplo para as crianças, então, é de que imitem a Jesus, né? Indo à casa de Deus. O menino Jesus foi sozinho lá na casa de Deus, ou ele foi levado pelos pais e ficou lá, né, sozinho, mas ele ficou no lugar bom. Então, um exemplo legal para a gente também seguir, né? E respondendo então aos seus pais, né, com respeito, com educação, é bem importante. Jesus disse, olha, eu estava no lugar certo para Maria, né? Essa é a casa do meu pai, era aqui que eu tinha que estar. Podia ter me procurado direto aqui, já tinha logo me achado, né? E aonde você está hoje, né? É importante você pensar sobre isso também. O que você faz de todo o teu tempo, da tua vida? Você tem tempo para Jesus? Tem tempo para buscar a casa de Deus, conhecer a palavra dele? Quem sabe isso vai ser uma coisa bem importante para você refletir aí com a sua família, né? Então, gente, fica por aqui o nosso momento de reflexão.
no desejo de que cada palavra que Deus nos deixa na palavra dele sirva para orientar também as nossas escolhas e decisões e que a gente consiga construir um bom caminho, uma boa base familiar, né? Mantendo todos agregados, todos unidos. Deus queira que esse seja o projeto para você, para mim, para todos nós, que nos mantenhamos conectados e por caminhos de fé, de espiritualidade e também, além dos outros caminhos naturais que são as preocupações com escola, com manutenção, com sobrevivência, com trabalho, com vida doméstica e tudo que vem junto, né? Mas que a espiritualidade tem um espaço importante aí dentro da sua prática de vida cristã. Tá bem? Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima semana estaremos juntos de novo. Tchau, tchau.